Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, nona aula da nossa revista Como Assim? Da Cristã Evangélica. Então, pega lá a sua revista e vamos começar a nossa aula. Hoje estamos aqui com a Brigitte e a Bé. Elas não estão aqui comigo, mas elas estão ali sentadinhas participando da aula. Primeira coisa que a gente tem para fazer é o mistério, né? Que eu sempre esqueço. Mas hoje eu não esqueci. Então anota aí. O que devo fazer a tempo e a fora de tempo? Quer dizer, o que eu devo fazer quando tá numa ocasião propícia, numa ocasião boa, e o que eu devo fazer numa ocasião em que não está tão boa, assim, não é tão propício, não é exatamente o melhor momento. Hoje a gente vai ver a história de uma pessoa e uma nação. Muito bem. Abra lá a sua Bíblia em Ezequiel. Enquanto você abre, eu queria falar uma coisa. Você já percebeu que tem coisas que nós não gostamos, mas que fazem muito bem? Do tipo comer na hora certa, comer legumes, salada, fazer exercício. A gente não gosta muito assim, mas precisa fazer porque faz bem para a saúde e tudo mais. E as coisas que a gente gosta de fazer não fazem bem? Por exemplo, comer fast food, ficar preguiçando, só jogar e não sair para brincar, de correr, de andar de bicicleta, coisas assim. A gente tem uma tendência de gostar das coisas que não faz bem nem para o nosso corpo, para nossa cabeça, para o nosso espírito, para nossa alma e assim. Essa é uma tendência natural de todas as pessoas. Por exemplo, quando a sua mãe fala com você, a primeira coisa, ai, já vou, espera. Ou quando seu pai fala com você também, né? Ai, já vou, daqui a pouco, ai, não, não, não. Essa é a primeira coisa que acontece com a gente. Mas será que é assim que Deus quer que a gente faça? Vamos ver hoje. Abre lá em Ezequiel 2. A gente vai ver um povo que também tinha dificuldade de obedecer a Deus e o que aconteceu com eles. Ezequiel 2, de 3 a 6. Vou ler para vocês. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Olha o que a rebeldia desse povo estava fazendo. Eles eram teimosos, de coração duro, não queriam ouvir a palavra de Deus, e quando ouviam, eles lançavam aqueles olhares assim de reprovação, como se o profeta estivesse fazendo alguma coisa errada, mas não estava, né? Estava fazendo a coisa certa. Eles ameaçam, eles olham com raiva e eles, tipo assim, vou te pegar lá na saída, ó. Eles falavam assim pro profeta. E o que Deus está falando para ele? Quer eles ouçam, quer não ouçam, o que o profeta tem que fazer? Isso aí. Tem que anunciar aquilo que Deus mandou. Porque lembra, o que é um profeta? É alguém que falou assim, olha, você, vem aqui. Você vai falar o que eu mandar para você, o que eu mandar você falar, você vai falar para esse povo. Então ele recebia uma mensagem de Deus e ele mostrava e contava essa mensagem para todas as pessoas que Deus havia mandado ele falar. Muito bem. Agora, será que essas pessoas... Isso não tinha acontecido ainda. Deus estava chamando Ezequiel, mas ele já está falando assim, olha, muito provavelmente esse povo não vai ouvir o que você tem a falar, porque eles são um povo rebelde mesmo. Próximo texto. Vamos continuar vendo como que acontece o desenrolar dessa história. O 6, de 3 a 4.
Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, desfiladeiros e vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e os lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante dos seus ídolos. Isso. E olha só o que Deus então está falando. Está falando o seguinte: presta atenção, porque vocês estão tão desobedientes e tão rebeldes que eu vou castigar você. Sabe quando a sua mãe dá uns tapinhas assim na sua bunda? Que você faz assim, tá bom, agora eu vou lá obedecer. É isso aí que Deus estava falando que ia fazer esse povo, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus. E aí Deus fala que vai algumas coisas acontecer, que é o castigo. Os altares, as coisas que eles estavam fazendo, porque não é que eles não adoravam ninguém, eles não adoravam a Deus, mas adoravam outros ídolos, né? Então, não só eles não estavam obedecendo a Deus, mas eles estavam fazendo tudo ao contrário. Como que eu e você, como que a gente desobedece a Jesus também? Quando você não atende aquilo que a sua mãe fala, quando você fala assim, faz assim, né? Tô sabendo. Quando a sua mãe fala assim pra você, vai lá arrumar a cama, menino. Aí você fala, não, mãe, depois eu vou bagunçar ela de novo. O que você tá falando pra sua mãe? Que aquilo que ela fala não tem nenhum valor pra você. Quando você bagunça na aula, você sabia que Jesus não quer e não gosta de pessoas bagunceiras que ficam fazendo piadinhas a todo momento, porque a gente tá na escola? Tem um momento de brincar, de conversar com os amigos, mas não é hora da gente só brincar. A gente faz isso numa hora lá, no intervalo, ou quando a sua professora deixa você conversar, mas na hora que a sua professora tá dando aula, ela quer que você o quê? Preste atenção. O que Deus quer de você? Que você respeite a professora, que você não faça piada desrespeitosa, que você não retruque, bate boca com ela, nem com a sua mãe, nem com o seu pai. Jesus não quer que você bata no seu irmão, na sua irmã, fique enchendo a paciência dele. O que Jesus quer? Que a gente viva em harmonia, né? Que mais que é uma coisa que desagrada a Jesus? Quando você não cuida do seu material escolar, quando você não guarda o seu lápis no estojinho, quando você deixa os seus cadernos tudo de qualquer jeito, que as orelhas ficam tudo viradas assim, as orelhas assim, ó, do coisa fica tudo virada assim, ó, Jesus não gosta. Não gosta, porque ele deu esse caderno para você, deu esse livro para você estudar e você tem que cuidar bem dele. Inclusive, se você olhar lá os deveres e os direitos das crianças, um dos deveres é você cuidar do seu material escolar, do seu material, de qualquer material que você use, né, para qualquer aula que você fizer. Que outra coisa que Jesus gosta que as crianças façam? Pegou a roupa suja, você vai tomar banho. Tirou a roupa suja, você vai colocar onde? Fazer assim? Não. Você vai colocar no cesto de roupa suja. Por quê? A gente tem que ficar viver no meio de roupa suja, de casa suja, de tudo bagunçado? Jesus mora com a gente na nossa casa, então a gente tem que cuidar bem da nossa casa e deixar ela bonita, cheirosa e organizada para nossa alegria mesmo, porque Jesus mora com a gente, mas faz bem pra gente cuidar da nossa própria casa. Muito bem. Então aqui Deus está falando que vai trazer um juízo, porque tudo isso aqui que a gente falou, eles não estavam fazendo. E tudo aquilo que o profeta falou lá, eles não estavam fazendo. Eles estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus manda. Muito bem. O que então Ezequiel tinha que fazer? Vamos lá comigo. Ezequiel 6, versículo 3. Não, esse é o que eu li. Isso. Muito bem, Deus queria que o povo se arrependesse, Deus queria Deus queria que o povo se arrependesse de todo esse mal e começasse a fazer tudo ao contrário. Mas será que eles fizeram de verdade? Vamos ver aqui. Vamos ver uma tarefa que é difícil, que é uma tarefa que o profeta estava fazendo aqui, mas que muitas vezes é a tarefa que a sua mãe, que o seu pai estão fazendo com você. Ezequiel 7, 3. Eu vou ler 4 versículos assim puladinhos, tá? É o 3, o 15, o 21 e o 23.
Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Sabe quando essa mãe chama assim, vem cá, que é isso aqui? Eu não falei para você arrumar e tá tudo bagunçado? Tá prestando conta, você tá prestando conta para sua mãe, você tá prestando conta pro seu pai. Quando a sua professora fala assim, cadê aquela lição de casa que eu falei para você fazer? Aí você olha assim, e não fiz. Você tá prestando contas da sua lição de casa. Esse povo aqui, lembra, ele é um povo rebelde, de coração duro. Não seja assim, não seja assim. Outro texto, 15. Fora da cidade, há guerra, e dentro dela, doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e de doença. No 21 ele fala assim, eu entregarei como despojo, quer dizer, como aquelas coisas que você pega do seu inimigo quando você vence uma batalha, né? E você pega as coisas de valor. Cadê 21? Despojo a estrangeiros e às nações perversas, e eles as aprofanarão. Quer dizer, Jesus está falando o seguinte, já que você não cuida do seu material, eu vou pegar o seu material e vou dar para outra criança. Já que você não cuida dos seus brinquedos, eu vou pegar os seus brinquedos e vou dar para outra criança. Vocês acham que isso é legal? Momento de felicidade? Não. 23. Preparem correntes para o meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheio de violência. Olha só! O que é violência? É quando você xinga, é quando você faz piada suja, é quando você fica debochando dos seus amigos. Não pode fazer assim, porque isso machuca aqui no nosso coração. Quando você fala palavras duras, quando você é estúpido com as pessoas, você tá ferindo as pessoas dentro do coração das pessoas. E ela não tá sangrando com alguma coisa, com um arranhado assim que sai sangue, mas por dentro tá sofrendo e ela tá chorando por dentro. Então a gente não tem que fazer isso com os coleguinhas. E era exatamente isso que Jesus, o que esse povo de Israel estava fazendo. E o que então o que Deus falou para Ezequiel? Que ele tinha que, fugir desse povo ruim? Não. Ezequiel tinha que fazer a coisa difícil. Tinha que continuar falando para eles o que eles tinham que fazer, porque eles eram o povo de Deus. A gente sabe pela história que eles continuaram a desobedecer a Deus e aí Deus mandou o cativeiro babilônico e levou embora o povo, o cativeiro assírio, porque depois que teve duas nações, enfim, teve um cativeiro, teve um castigo muito forte, muito grande de Deus. Mas vamos pensar o seguinte, de um lado nós temos o povo de Israel, que era o povo teimoso, de coração duro, e de um lado a gente tem o profeta, que foi chamado por Deus para falar da palavra de Deus, e ele tinha que falar mesmo para esse povo aqui rebelde que não estava obedecendo a Deus. O que o Ezequiel fez? Ele continuou falando, mesmo quando o povo estava com o coração duro. Qual dos dois você quer ser? Você quer ser aquele povo que ouve, mas que é rebelde e é duro de coração? Ou você quer ser a pessoa que, a tempo e a fora de tempo, faz alguma coisa que Deus pede? O que será, então, o que a gente tem que fazer a tempo e a fora de tempo? Desobedecer? A tempo e a fora de tempo, a gente tem que fazer como profeta, anunciar a mensagem de Deus. Então a gente não tem que ser como Israel que estava desobedecendo a Deus, a gente tem que ser como o profeta Ezequiel, que o povo ouvindo ou o povo não ouvindo, ele continuava falando a verdade de Deus para esse povo, porque Deus sempre espera e sempre deseja que a gente se arrependa do nosso pecado. Então, olha só, se você é desse tipo bagunceiro, se você é desse tipo que não arruma a sua cama, que não arruma a sua cama, que não coloca as coisas sujas, a sua roupa suja no cesto, que não cuida do seu material, que não é responsável na sua tarefa, que é ir para a escola e estudar, se arrepende. Pede perdão para Jesus, que ele vai limpar seu coração e pede para ele ajudar você também com seu coração rebelde e duro, para que você
mude de vida. E aí você não seja como o povo de Israel que precisou, ó, Deus puxar a orelha muito forte dele. Não precisa ser assim. A gente pode ter uma vida diferente com Jesus, né? Muito bem. Uma coisa que eu esqueci, só que eu não esqueci, é Daniel 2:21, que é o nosso a nossa ceia, o texto que a gente tá decorando, né? Eu vou ler para vocês só para não confundir as coisas. Mas ele fala de três situações. Ele muda os cursos dos acontecimentos, remove reis do seu trono e põe outro no lugar, e dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos eruditos. Então ele controla o tempo, ele controla o governo e ele é dele que vem a sabedoria. Então você quer sabedoria? Você quer ser sábio, quer ser inteligente? Pede para Jesus te ajudar nisso, colega, ele vai te ajudar, tá bom? Então lembra desse texto, anota aí Daniel 2:21 para você chegar lá na sala já com isso tudo decoradinho, tá bom? Um beijo e até!